Olá, jovens, estamos aqui hoje para mais uma palavra jovem com uma pergunta aí da moçada. A pergunta de hoje é: o que é pecado? Você já se perguntou isso? Tanto se fala em pecado, a Bíblia fala tanto de pecado, mas o que quer dizer pecado? O que é pecado? A Bíblia nos ensina que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então pecado é desobedecer os ensinamentos de Deus, é desobedecer aquilo que Deus quer para nós. Vamos pensar comigo, Deus criou o mundo, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus nos criou e criou esse planeta com uma intenção, com uma vontade dele manifesta. Ele nos criou para sermos a expressão da sua face, da sua pessoa, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele vai dominar sobre a terra e vai estabelecer, né, a vontade do Pai na terra. Então a vontade de Deus quando nos criou era essa, que nós administrássemos esse planeta e fizéssemos um bom uso dele e reinássemos sobre esse planeta conforme a face, conforme a expressão de quem é Deus, para expressar a presença dele na terra. Quando o ser humano pecou a primeira vez, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram da árvore proibida, obedecendo então as mentiras da serpente, eles então estavam desobedecendo a uma ordem de Deus. E este foi o primeiro pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Outra tradução para pecado é errar o alvo. Você tem um alvo para a sua vida. Se você errar esse alvo, isto é pecado. Então o pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus para a tua vida. Deus é bom. A vontade dele não é te privar de coisas boas. A vontade de Deus é garantir que você tenha uma vida de sucesso, de alegria, mas dentro daquilo porque você foi criado, dentro daquilo que é a intenção e a vontade dele. Então pecado não é só você fazer coisas erradas. Pecado também é se você não faz o que é certo. Se você se torna omisso em cumprir a vontade de Deus, você deixa de usar os talentos que Ele te deu, isso é pecado. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, Jesus fala no Sermão da Montanha que pecado não é só atitude. Não é só você fazer algo, mas se você pensar em algo e você desejar esse algo mal, esse já é pecado. E aí eu tenho uma novidade para ti. Todos nós, depois de Adão e Eva, somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então o pecado, a primeira consequência dele é que ele nos afasta da presença de Deus. Ele é terrível. O pecado é algo mortal. A palavra de Deus diz que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado traz morte, traz destruição. E essa morte é o afastamento do homem de Deus. E vai culminar um dia na nossa morte física. Mas também diz naquele mesmo versículo que o dom gratuito de Deus, ou seja, a dádiva gratuita de Deus através de Jesus Cristo, ao contrário da morte, é a vida eterna. E no versículo seguinte ao que eu li aqui, Romanos 3, 24 diz: mas pela sua graça e sem nos exigir nada, ou seja, gratuitamente, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Então Jesus, Ele é aquele que levou o seu pecado, o nosso pecado sobre Ele, que carregou as nossas dores, que carregou a condenação que você merecia, que eu merecia, que era a condenação da morte de cruz, a maior e a pior morte de todas. Esse preço do nosso pecado Ele levou para nos aproximar de Deus. Então a maldição do pecado, ela já não está mais sobre nós quando nós nos entregamos a Cristo. O que o Senhor quer de nós? Há um salmo muito bonito de Davi, que diz, né, enquanto eu me calei, me secaram os ossos, e o meu bramido se ouvia de noite e de dia. Quando nós nos calamos, há dor, há sofrimento. Mas quando nós confessamos, o salmista também diz, Davi também diz, né, aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Em 1 João também diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel porque Jesus já morreu por ti e por mim. Então o preço do pecado que nos afastava de Deus, que trazia maldição, a Bíblia também diz que quem encobre os seus pecados jamais prospera. Quem encobre os seus pecados, quem esconde eles, faz de conta que eles não existem, esse é amaldiçoado.
mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vamos resolver o problema do pecado? Jesus é a solução para o problema do pecado. Em teu coração, assuma o teu erro, assuma a tua falha, fale com esse Deus bondoso, peça perdão a Ele, confesse o teu pecado, abra a tua boca e diga: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, olha o que eu estou fazendo, Senhor, isso tudo te entristece, eu não quero mais isso, Deus. Mas o que eu te peço é: me salva, me perdoa, transforma a minha vida através do sangue de Jesus. Deus te abençoe, o pecado não vai mais te dominar.